Ok. Então, aqui nessa aula a gente vai falar sobre trabalhando com banco de dados, né? Nós vamos falar aqui de exemplos de aplicação de banco de dados, modelagem Drop.io, construção de bases de dados em Excel, ferramentas de referência de dados usando Excel e construção de interfaces de consulta e modificação, usando Excel e usando um HTML. E vou fazer muito uso de inteligência artificial para esse fim. Então, como caso base, a gente vai imaginar o nosso caso cliente, produto, vendedor lá, que nós já discutimos. Então, criar um gerenciamento de sistema de vendas, cliente, produto, vendedor. Os dados serão gerados de forma hipotética. Então, são as seguintes entidades. A gente tem cliente, né? Cliente tem CNPJ, razão social, telefone, rua, número, complemento, cidade, estado, CEP, e-mail. Produto tem o código do produto, nome do produto, fórmula química, peso unitário, preço de venda, preço de fabricação, imposto sobre lucro. Vendedor, a gente tem nome, CPF, telefone, número, cidade, estado e tal. Então, não é o objetivo que a gente construa tudo. O objetivo é mostrar como que nós vamos construir, né, um vínculo de máscara de entrada, como é que a gente vai trabalhar com os bancos de dados, dando alguns exemplos. Não é o nosso objetivo aqui construir todo o sistema de gerenciamento. Isso eu deixo para vocês fazerem completar. Aqui a gente vai simplesmente apresentar mais os conceitos e dar alguns exemplos. Tá? Então a gente tem dados preenchidos, né, hipotéticos gerados para aqueles campos, para aquelas entidades, né, com seus campos aqui. Então são dados hipotéticos. Esses dados são apresentados aqui juntamente. Ok, então aqui a gente tem o nosso banco de dados hipotéticos, né? A entidade cliente com sua base de dados, tem aqui 21 registros. O produto são os produtos comercializados pela empresa, código, nome, fórmula, peso unitário, preço da venda do produto unitário, preço de fabricação, imposto sobre lucro. Vendedor, a gente tem aqui um banco de dados hipotético também com 5 vendedores, matrícula, nome, CPF, telefone, rua, número, complemento, CEP, cidade, estado, foto. Tá? Então a gente tem todas essas bases de dados aqui, é uma base de dados hipotética. Okay? Vamos ver como é que nós conseguimos fazer a criação de novas entidades no Excel. E aí eu vou usar um pouco do Draw.io para mostrar como é que é o Draw.io e como é que você até consegue fazer conversar o Excel com o Draw.io mediante inteligência artificial. Ok, bom, então vamos lá ver como é que a gente pode fazer esse processo como um todo, né? Deixa eu começar aqui um novo bate-papo no Claude. Aqui nós temos o nosso banco de dados. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso criar novas entidades e fazer isso tanto no modelo relacional quanto na planilha. E o que é interessante é o seguinte: eu posso gerar arquivos do tipo XML que conversam entre eles e pedir para que a planilha gere, né? Então, veja bem, eu posso chegar aqui no Claude, que é a minha inteligência artificial, e falar, né? A gente começa falando olá para treinar ele com educação, porque afinal de contas, um dia eles vão dominar o mundo, né? Já estão. Então, aqui nós explicamos nosso problema. Tenho um arquivo de Excel com planilhas que representam entidades de um banco de dados com nomes cliente, produto, vendedor. Aí eu tento manter isso da mesma forma, né? Os campos das planilhas, os campos das entidades são os nomes das colunas em cada planilha. Agora eu gostaria de pedir, gere um arquivo .xml a partir da planilha carregada, de forma que possa ser aberto no draw.io na forma de um banco de dados. Complete o tipo de dado de cada campo.
texto, moeda, imagem, texto, moeda, imagem, inteiro, real. E aí nós carregamos a nossa planilha. Então vou pegar lá a minha planilha que está aqui, né, e vou carregar aqui no Cloud. Ok? O Cloud, no modelo, esse modelo é pago, né, um modelo gratuito não deve conseguir fazer isso, então vocês talvez teriam que tentar isso por uma ChatGPT ou um DeepSeek, por exemplo, para fazer a geração, a extração desses dados, né? Isso mostrando a potencialidade dessa inteligência artificial, certo? Enquanto isso, eu vou abrindo meu Draw.io, Draw.io, né? E aí eu posso aguardar aqui para abrir o XML que ele vai gerar a partir do Cloud, né? Então, só para mostrar como que ele está ficando. Só para mostrar, então ele está pensando aqui, né? Aqui, só para dizer, né, são essas entidades, são essas relações aqui, você pode pegar, isso do Draw.io tem várias coisas, inclusive engenharia de processo, que se você quiser pegar para fazer os desenhos depois de fluxograma, mas para a gente aqui, são essas propriedades, aqui, esses campos aqui, o ML 2.5, que contém as formas que a gente quer usar para os bancos de dados, né? Então, por exemplo, esse modelo do tipo classe, que é para esse UML seria a mesma questão da entidade, né? Ele tem aqui também a relação de entidade, na verdade ele tem esse campo, relação de entidade que já é mais direto, né? Então ele já tem um campo próprio para isso também, né? Então, uma lista, se você tem formas diferentes de você fazer ou representar, né? Ele tem diferentes tipos de entidade. Então seria, por exemplo, esse daqui, ou esse daqui, por exemplo, para definir a entidade, tá ok? Bom, então vamos lá ver se o nosso chat, se o nosso ele gerou, né? Tá vendo? Então ele gerou, a gente vai baixar isso daqui, baixou. E aí aqui no Draw.io nós vamos abrir. Então a gente vai abrir do aparelho. Quando a gente abrir do aparelho, a gente vai abrir esse XML que ele gerou. Ele gerou lá nos downloads, né? Então tá aqui nos downloads, ele gerou aqui esse daqui. Vou abrir na janela atual. Rejeitar alterações. Tá? Então observem que ele gerou, né, o tipo de modelo relacional aqui para gente. Então ele gerou até num dado à parte, né, essa informação, a gente poderia modificar, mas ele não tem problema aqui da forma como ele fez essa geração. Tá? A gente pode manter esse padrão, poderíamos pedir para ele regerar. Tá? Bom, aqui nós vamos criar agora duas novas entidades. Então, eu vou usar esse mesmo padrão aqui deles, vou pedir para salvar a alteração para que ele salve no arquivo que a gente está colocando. E aí a gente vai ter, né, vendas, e aí para vendas a gente vai ter o código da venda, a gente vai ter o código do cliente, que vai ser uma chave estrangeira, a gente vai ter o código do vendedor, ou matrícula do vendedor, que vai ser uma chave estrangeira também, né? E aí a gente vai ter a data da venda do tipo data. A gente vai ter o número, aí basicamente a gente poderia ter o valor total da venda em reais. Isso aqui do tipo moeda. A gente poderia ter uma série de outras informações que permitiriam a gente fazer o cálculo da venda, né? Então, considerando, você poderia ter o valor do frete da venda. Você poderia ter impostos sobre lucros da venda, que você, na verdade, você poderia ter um imposto total, né? Então, frete eu vou colocar como frete total da venda, valor total, imposto total.
E aí você poderia ter né, o lucro líquido, ou se eu tirar o frete e aqui também em real, né? Aqui moeda, aqui moeda, tá ok? Então eu posso ter essa aba vendas. Posso ter também, né, o produtos vendidos. Então aí eu poderia ter aqui o produtos vendidos. Eu posso ter um identificador que vai ser o código primário. Aí eu posso ter o código da venda que vai ser uma chave estrangeira. Que vai ser uma chave estrangeira. E aí o código de cada produto também como chave estrangeira. A data da venda, na verdade, a data fechada em uma. O que a gente teria aqui seria o número de unidades vendidas, né? Então, apenas para pegar o mesmo tipo de informação que ele está colocando tudo como texto real, ele não usou nenhuma informação fora disso, né? Então, número de unidades vendidas e basicamente poderia ter que colocar uma série de outras observações aqui, empresa do frete, enfim. Eu vou deixar como observações aqui que é uma informação geral, né? E aí, aqui, nessa linha aqui eu vou deletar, essa linha aqui eu vou deletar, essa linha aqui eu vou deletar. Bom, e aí eu poderia fazer o meu modelo relacional a partir daqui, né? Então, observa que em cima disso a gente criou duas novas entidades. Eu posso fazer isso na tabela de Excel, mas eu posso criar o meu modelo relacional a partir daqui. Então, para a gente só poder fazer aqui o nosso desenho, o cliente ele conecta aqui o código do cliente, né? Então, a gente vai ter um para muitos ali no mundo do cliente, né? Então, deixa eu só pegar aqui o que seria um para muitos. A gente teria o produto, o código do produto, ele vai estar relacionado, né, ao produto vendido aqui, também numa relação um para muitos. Esse produto pode estar aqui para baixo, porque ele só vai estar relacionado aqui. A vendas pode estar aqui desenhado para cima, o produto para cá, os produtos vendidos aqui. O vendedor, a matrícula do vendedor vai estar aqui também relacionada no campo um para muitos. O código da venda ele vai estar aqui relacionado ao produto vendido, né, aqui. Também no campo um para muitos. Depois eu posso reagrupar ou redesenhar esse banco de dados aqui para evitar sobreposição, né? Isso aqui pode vir para cá, isso aqui pode vir para cá. O produto pode vir aqui para cima também, de alguma forma, né? Então o produto pode vir aqui para cima de alguma forma. E aí você tem... desculpa. Aqui. Depois a gente pode redesenhar isso aqui um pouquinho melhor, né? O cliente pode estar aqui para baixo para tornar o processo mais interessante, né? Aqui, quero mudar só a relação. Ok, então aqui a gente tem o nosso banco de dados relacional. Vou salvar, então guardar, isso daqui eu baixei do sistema, e aí agora que eu fiz o salvamento, eu posso, por exemplo, exportar isso daqui, exportar como XML, no mesmo modelo, né? Então eu posso exportar XML, esse colega, e aí dados XML exportado. Tá ok?
Então ele gerou ali na pasta downloads, né, esse ajustado aqui. Ok, agora o que, que eu posso fazer, né? Eu posso voltar ao minha inteligência artificial, carregar o XML, eu posso carregar o XML gerado, então ele vai estar lá no downloads, que aí vai ser esse XML ajustado, e vou pedir para atualizar a planilha de Excel para mim, com é, as novas entidades criadas. Deixa eu perguntar antes, né? Consegue ver é, as, os novos a atualização do banco de dados conceitual? Pode atualizar com as novas entidades criadas? E ele vai fazer isso com o pé nas costas. Então a gente aguarda um pouquinho. Observa, eu estou dizendo que eu não estou nem usando, eu não estou nem inserindo os dados em Excel, embora eu pudesse fazer, né? Eu estou só mostrando que você pode fazer o desenho é, e depois desse desenho usar as inteligências artificiais ali para gerar o próprio XML, o próprio arquivo de Excel contendo as tabelas, né? Então, ele vai identificar aqui possíveis esclarecimentos dos tipos de dados, apenas para gerar, articulando as referências de chaves estrangeiras e formulações dinâmicas, ou seja, ele está entendendo o banco de dados que foi gerado, né? Porque é bom que ele guarde essa informação, no caso do Cloud, eu estou mostrando essa potencialidade, para que você possa entender como que você pode depois gerar máscaras de entrada dos dados, né? Então, eu vou só esperar para que ele gere isso. Ele está, na verdade, gerando até fórmulas, observa. Ele já está se antecipando para fazer o cálculo de vendas totais e tudo mais. Então, na verdade, eu nem queria que ele fizesse isso de cara, mas ele já está até gerando essas fórmulas dinâmicas para poder fazer o cálculo de vendas por produtos. Então, ele já antecipou o que a gente gostaria de fazer, né? O poder das inteligências artificiais. Então, só aguardando um pouquinho ver a geração desses resultados. Aguardar um pouquinho. Tá. Então, estavam marcados como data, diagramas inteiros, tá, tá, tá. Então, ele fez umas pequenas correções aqui, né, que na adaptação do banco de dados a gente não fez a verificação. Então, a gente vai ter aqui o nosso banco de dados atualizado, só para a gente poder visualizar o que ele gerou, né? Então, eu vou fechar o meu antigo, vou habilitar aqui o modo da internet. E aí ele tem aqui as fotos, ele acabou perdendo, né? Mas ele gerou vendas e produtos vendidos. Ele preencheu, né? Então ele não faz sentido para ele preencher. Ele se observa que ele já se antecipou aqui, fez uma série de cálculos, né? É, que corre-se um risco de se cometer um erro. Então a antecipação dele com certeza está certa, mas ela pode ser altamente limitada. Então a gente tem que, eu não vou aceitar esse preenchimento dele, né? O que eu vou fazer apenas é pegar a minha aba antiga, eu vou pegar a minha aba antiga, meu antigo aqui, vou criar um vendas, vou criar um produtos vendidos e vou copiar, né? Eu vou copiar os códigos aqui que ele gerou na aba vendas e em produtos vendidos. Ok? Em produtos vendidos.
Ok. Bom, então o que que acontece, né? Dentro desses contextos, ou seja, nós observamos um caso em que a inteligência artificial se antecipou, não que ela fez está errado, mas ela preencheu com dados que não têm consistência, e isso é altamente perigoso, digamos, né? Então, essa planilha que ele gerou, eu não vou aceitar toda, eu simplesmente peguei os cabeçalhos ali. O que que acontece agora, né? Acontece que a gente tem que garantir a integridade da informação. Como que a gente garante a integridade da informação? As chaves estrangeiras, a gente não pode sair preenchendo qualquer dado. A gente tem que importar dos bancos de dados existentes. Então, o que acontece aqui nas chaves estrangeiras, nós temos aqui vendas, essas vendas eu posso inserir aqui como dados, validação de dados, eu vou ver só se ele vai dar. Eu selecionei um campo muito grande, né? A gente pode colocar um limite de mil unidades aqui, por exemplo. Assim. E aí depois a gente, na verdade, tenta depois fazer uma atualização em termos da máscara de entradas. Mas só para a gente poder dizer, eu vou selecionar esses campos onde podem conter chaves estrangeiras, que representam o código do cliente. Eu vou vir na validação de dados e eu vou pegar uma lista lá do CNPJ dos clientes. Tá? Então, ou seja, isso acontece, o código do cliente se torna aqui o CNPJ. Então, eu só posso pegar dentro dessa lista. Com isso, eu estou garantindo a integridade da informação. Aqui, novamente, né, deixa eu pegar aqui 1000 registros, por exemplo, enfim, só para poder ter esses dados, aproximadamente 1000, enfim. E aqui é a matrícula do vendedor. Então, vou vir em validação de dados, lista, eu vou pegar a matrícula do vendedor. Na matrícula do vendedor, eu vou pegar aqui esses dados dos vendedores. Né? A data da venda fixa, então, ou seja, as chaves estrangeiras eu tenho que puxar de outros campos. E aí eu garanto a integridade da informação. Aqui é a mesma coisa, o código da venda, eu tenho que pegar, eu vou pegar aqui que a gente vai ter, vou preencher um campo maiorzinho, vou pegar uns 5.000 registros. A gente pode sobredimensionar nesse desenho. Então, primeiro a gente está fazendo isso sem se preocupar com de sobredimensionando os dados, né? Um modo mais antigo de fazer do que você fazer um controle por programação. Então, vou pegar aqui esse número de registros, validação de dados, ele vai vir uma lista dentro das vendas. Então, esse aqui é o código das vendas, eu vou pegar aqui o código das vendas que a gente pegou. Tá? Então, vou pegar lá das minhas 1000 vendas e pouco. Né? Pegar 1001 vendas aqui para todo mundo. Ok. Então, ou seja, o código da venda ainda não tem nenhuma venda registrada, mas ele tem que ser alguém daquela lista. O código do produto, mesma coisa de validação de dados. Lista, e aí eu vou pegar aqui o código do produto. Tá? São esses produtos que a gente comercializa. Então, vou pegar isso e vou copiar aqui para 1000 unidades, enfim. 5.000 unidades aqui a gente botou, né? Algo em torno de. Simplesmente sobredimensionando esses caras, tá? Então, na verdade, isso daqui, o correto dele é ser preenchido por programação. Eu estou colocando, né, um banco de dados em que você está sobredimensionando, permitindo ali depois a inserção de todos os registros nessas células, tá? Ok, bom. Então, aqui nós temos a nossa informação dos produtos vendidos, vendas e tudo mais, tá bom? Bom, o que que acontece? Agora, com isso garante-se integridade da informação, mas isso não é prático. Por quê? Porque, por exemplo, quando alguém vai preencher, ele não vai ter de cabeça o CNPJ do cliente. Ele dificilmente vai ter de cabeça a matrícula do vendedor. Ele precisa ter coisas que lembrem a ele, né, essa informação. Então você costuma criar formulários com máscaras de entrada para que você possa fazer a inserção de informação. Então você não preenche diretamente na tabela. A tabela está aqui, tem que ter garantida a integridade da informação, mas você não preenche direto nela. Vamos discutir um pouco como que a gente faz esses formulários.
sobre formulários de consulta e inserção de dados. Então, primeiro eu vou usar um caminho tortuoso, que é o próprio Excel, para isso, né? Tortuoso no momento em que a gente tem inteligência artificial pronta, né? Porque senão o Excel era o caminho mais fácil. Mas a gente vai utilizar formulário de consulta e inserção de dados. Vou construir primeiro, ainda também com o uso de IA, uma interface em Excel e depois nós vamos pedir a mesma interface em HTML. Okay. Então, como que a gente faz isso, né? É conveniente ter campos, formulários de preenchimento. Então, deixa eu colocar, por exemplo, um formulário de preenchimento, client forms. Aí eu posso pintar aqui as minhas abas, né? Cor da guia, eu posso pintar isso aqui, por exemplo, de amarelo, porque são as tabelas de dados. Beleza? As tabelas de dados. Todos esses são tabelas de dados. Os formulários, eles poderiam ter uma cor diferente, por exemplo, um verdinho. Tá? Então, aqui eu vou ter os dados de preenchimento das informações de cada cliente, né? Como eu estou usando o minúsculo aqui, client form de formulário de preenchimento, tá bom? Então, aqui eu posso ter as informações do cliente. Quando eu preciso buscar um dado do cliente, como a gente viu, CNPJ, embora ele seja identificador único, eu poderia fazer um campo de combinação aqui. Então, o que eu posso fazer é um campo de busca, apenas combinando CNPJ com o nome da empresa. Então, para eu combinar duas células, eu vou colocar igual, boto CNPJ, boto esse E comercial aqui, ele permite concatenar mais coisas. Eu vou botar um separador que eu vou chamar de alguma coisa que não vai se repetir nessa história. Eu botei 3 underlines ali e boto mais isso daqui e boto esse nome, né? Então, ele ficou escrito dessa forma. Eu vou usar esse separador para depois recuperar os dados. Então, vou botar aqui, né, um espaço aqui, depois eu pego esse separador e utilizo ele para separar os dados. Vou colocar assim que fica melhor, né? Então aqui eu tenho simplesmente um campo de busca. O que acontece? No cliente forms eu vou deixar uma aba aqui, eu vou ocultar um bom conjunto de células, né? Eu posso ocultar um bom conjunto de células aqui. Cada cliente ocupa só dados de uma linha. Então, simplesmente eu vou precisar de mais dessas linhas, então eu vou ocultar aqui para poder visualizar melhor. Aumento aqui, deixo essa primeira parte para botões de ação e vou começar a preencher dados do cliente aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui, mesclar isso aqui tudo e vou botar dados do cliente, né? Aí formata isso daqui como vocês quiserem, negrita, aumenta o texto. Daí vocês fiquem à vontade para poder fazer essa visualização, né? Então, a gente pode depois cancelar, modificar a visualização desses dados, deixa por hora dessa forma. Então aqui eu posso ter um campo de busca. Então, CNPJ, nome, ou campo de busca. Nesse campo de busca, eu posso pegar esse conjunto aqui de dados, né? Posso mesclar isso, por exemplo. E aqui eu posso vir com dados, validação de dados, tem que tomar um certo cuidado quando eu estou criando esses campos mesclados, né? Mas aqui está relativamente tranquilo, não vai ter nenhum problema. Vou em dados, validação de dados, pego uma lista e vou lá no campo de busca dos clientes. Okay? Então, com isso, eu passo a ter uma interpretação clara do que é cada um deles. Beleza? Bom, então aqui se torna um campo de busca. Eu vou pintar esse cara aqui com uma determinada cor, um estilo de busca aqui, que eu vou pintar, por exemplo, dessa forma. Tá? E aí aqui eu vou extrair os dados. Então eu vou ter o CNPJ, eu vou ter a razão social, por exemplo. Tá? Então aqui eu posso ter o CNPJ e ali eu posso ter a razão social. E aí eu posso
pegar e colocar aqui a fórmula, dividir texto. E aí eu vou pegar exatamente, né, o meu separador lá do meu campo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, esse separador é o que diferenciava, né, é o que diferenciava, separava ali o CNPJ do dividir texto. Vai ser esse cara aqui, a delimitação vai ser essa delimitação. Então, observa que ele dividiu o texto e ele botou ali quais são, né, os campos. Então, aqui são os estilos da célula. Eu posso pintar aqui novamente, eu posso pintar como um dado de entrada, por exemplo, né? Então, eu vou ter o nome e a razão social do meu cliente. Eu posso ter os outros dados dele. Então, eu posso colocar aqui outros dados do cliente. Telefone, rua, número, complemento, cidade, estado, CEP, e-mail. Tá? Então, eu posso colocar uma série dessas informações aqui. Né? Começou a ficar meio apertado aqui, eu posso colocar para cá. Então, aqui o endereço dele. Tá? Número, rua, papapá. Então, ou seja, eu posso fazer isso como eu bem entender. Então, aqui seria rua, tudo mais, preenchido e tal. Bom, só pegar aqui o mesmo formato de dados. Né? Rua, deixa eu colocar tudo junto aqui. Aqui eu estou simplesmente pegando o mesmo formato de dados. Né? E faltaria ainda um e-mail, né? Então deixa eu deixar tudo junto nos mesmos campos como está, por exemplo. E-mail, ainda faltou o e-mail. Deixa eu reexibir. Vou selecionar aqui, reexibir. Aqui. Então tem cidade, estado, CEP, e-mail. Né? Então aqui acabou ficando um pouco cheio demais. Eu vou colocar aqui para baixo, tá, dentro do meu formulário. Aí a formatação desse formulário é como vocês bem entenderam. Tá bom? Então o CEP aqui eu vou botar aqui e tudo mais. Então o e-mail do cliente eu vou botar aqui, por exemplo. Tá? Tá ok. Bom, e aí como que eu faço referência, né? Como que eu faço referência a aqueles dados? E aí eu posso reocultar essas células que eu não vou utilizar. Ocultar. Então, como a gente faz referência agora ao nosso conjunto de dados ali, né? Eu poderia usar algumas funções que são de banco de dados, mas o PROC-V seria um ótimo candidato. Mas quando se mistura células, ele não é um cara muito robusto. Eu posso usar fórmulas de correspondência. Então, observa, eu primeiro começo colocando a seguinte fórmula. Eu vou buscar esse CNPJ nesta lista de CNPJs. E uma forma robusta de fazer isso envolve aqui a função corresp. Então, eu vou começar aqui perguntando o valor procurado, depois eu vou compor essa fórmula de forma mais robusta, tá? Mais completa. Então, eu vou procurar este valor nesta lista de CNPJs. Eu posso botar, se eu tiver mais clientes eventualmente colocados, né? Eu vou aumentar aqui a lista de clientes possíveis, tá? Botar 60 clientes aqui, tá? Alguma coisa do tipo. Então, e aí o terceiro tipo de informação da célula é se eu quero correspondência menor que exata ou maior que. Só a única coisa que faz sentido é as correspondências exatas, né? Então, eu quero aquele CNPJ exatamente nisso. Bom, então o que acontece? Essa função corresp, ela primeiro procura o CNPJ, essa lista de CNPJ, dentro da minha tabela lá dos meus clientes, né? Deixa eu colocar aqui, começando na célula A1, porque eu estou pegando o cabeçalho. Então, observa, esse registro Química no EDEST é o meu primeiro... não, deixa eu deixar começando na célula 2 mesmo. Na célula 2. Isso tanto faz como eu posso começar na célula 2 ou na célula 1. Colocar ou não cabeçalho. Então, esse corresp é uma linha de correspondência do CNPJ. Né? Então, eu posso pegar essa fórmula aqui, inclusive, né, que vai me indicar o número de linhas
que vai ser, eu vou esconder ela aqui, um deslocamento, e vou botar essa fórmula aqui, tá? Opa. E vou botar essa fórmula. Depois eu vou deixar isso em branco. Então o que que acontece? Quando eu coloco aqui, ó, ele vai mudar. Então o Química Mineira seria o sétimo deslocamento. Seria o sétimo deslocamento aqui, o Química Mineira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos deslocados a partir, né, por exemplo, do cabeçalho, tá? Então, esse deslocamento vai marcar o número de linhas. Eu vou esconder ele, eu vou pintar ele, por exemplo, de branco, aí ele não aparece, entendeu? Por hora eu vou deixar ele aparecendo ali, mas depois a gente some com ele. Então agora eu tenho uma função que é o deslocamento. Então eu vou deslocar o telefone, vou pegar aqui o telefone, tá? Vou deslocar quantas linhas? Este número de linhas. Quantas colunas? 0 colunas. Então aqui eu tenho o telefone da Química Mineira. 9876, vamos pegar aqui. Química Mineira. O telefone é 319876, aqui está batendo. Tá? Então eu vou fazer isso para todo mundo. Então eu vou pegar aqui o desloque, que desloca. Vou pegar a referência, que é o e-mail. Então vou pegar aqui o e-mail. Vou colocar o número de linhas, que é esse deslocamento aqui. E 0 colunas, se eu não vou andar na coluna, já estou pegando a coluna de interesse. Tá? Então o e-mail é esse e-mail aqui. Tá bom? Ficou muito grande, né? Deixa eu ocultar aqui um pouquinho. Essa visualização nem precisava de todo isso mesclado. Deixa eu desmesclar isso daqui com muito cuidado. Mesclar até aqui. Desmesclar aqui. Mesclar até aqui, né? Estendo aqui e vou ocultar esses caras aqui, excluo, tá? Ok, pronto. Então aqui eu tenho os dados dos meus clientes, tá? Então Química Mineira, telefone de contato e tal. Vou fazendo isso com todos. Então desloque. Vou pegar a rua. Vou pegar esse cara aqui e vou 0. Eu vou ter Rua das Reações. Número, então eu posso fazendo isso simplesmente com todos. Né? O número, eu vou fazer um por um. Desloque. Cliente, número, ponto e vírgula. Esse deslocamento é 0. Complemento, desloque. Isso daqui, esse deslocamento, 0. CEP. Isso aqui, esse cara, 0. Então, observa, aqui é cidade. Isso aqui, 0. GH, deixa eu pegar aqui o estado, tá? Então, observa que eu criei uma forma de visualizar os dados do meu cliente. Então, quando eu seleciono aqui o cliente, ele vai mudar para todo mundo, beleza? Quando eu seleciono aqui o meu cliente, ele muda para todo mundo, tá? E aqui eu escondo esse deslocamento para que ninguém veja. Só que depois eu tenho que proteger, de certa forma, essa planilha para que ninguém delete também acidentalmente esse tipo de célula. Então, ele só pode, eventualmente, mexer nas células que estão aqui, tá? Então, eu vou ter que fazer uma proteção dessa planilha. Só para que a gente possa começar a deixar isso aqui mais bonitinho, né, eu posso ocultar aqui também tudo isso. Então, dou Ctrl Shift, seleciono até o final e oculto. E na exibição ali, eu posso retirar ali as linhas de grade. Aí, por exemplo, eu fico com o meu dado aqui formatado, né? Então, ou seja, eu passo a ter meu problema. Aí você fica à vontade para você modular isso daqui conforme você achar que deve, tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso problema posto, tá? O complemento ele ficou com 0, não vou me preocupar com isso no momento. Bom,
Aí eu teria que proteger essa planilha. A gente vai discutir um pouquinho já isso, porque se o colega deletar aqui onde está a fórmula do deslocamento, vai dar problema, né? Então, se ele deletasse isso daqui acidentalmente, daria tudo errado. A gente não quer isso. Então, você tem que proteger para que ele não possa deletar isso. Ou você coloca em outra área que ele não vai ter acesso de jeito nenhum, tá bom? Bom, aí aqui eu precisaria agora, eu tô conseguindo fazer consultas. Então, isso aqui por hora consulta os dados dos clientes. Ele não reescreve dados dos clientes, mas eu posso criar um botãozinho de ação que eu posso mudar esses campos e ele mudar lá nos dados dos clientes, tá ok? Então, com isso eu estou fazendo uma automação. A gente já vai discutir isso, tá? Bom, nós vimos a construção de uma consulta. Agora nós vamos ver como é que nós podemos modificar os dados e reinserir os dados dos clientes, né? Bom, então vocês viram aqui a gente tem, né, um formulário de consulta. Existe uma fórmula escondida aqui, né? Deixa eu revelar ela, que é do deslocamento. A gente pode colocar ela em outro lugar, né? Eu posso descer isso aqui um pouquinho e aí a gente pode, vou deixar ela visível aqui por hora, tá? O que que acontece? Eu vou aumentar a célula aqui para poder caber botões, né, que vão ser interessantes para mim. Eu posso pintar aqui, isso aqui é estética, tá? De como vocês quiserem colocar. O que que acontece? A gente vai ter que colocar funções de automação aqui, são botões de ação, esses carinhas aqui, eles estão na aba desenvolvedor. Essa aba muitas vezes não aparece de pronto. Então, como vocês colocam? Vocês vão em opções, avançado, se você tiver, personalizar faixa de opções aqui, e muitas vezes isso aqui não está clicado. Você tem que clicar para que você possa ativar essa aba desenvolvedor, tá? Então, o que que eu vou inserir? Eu vou inserir um primeiro campo onde a gente vai poder fazer algumas coisas. E aí vamos inserir botões desse tipo. Então, é uma caixa de grupo. E depois a gente vai inserir botões, que seria consultar cliente. Eu vou colocar um outro botão que seria editar cliente. E um outro botão, então observe que como eles estão dentro dessa caixa, eles vão sendo selecionados ou um ou outro. Então eles têm que estar integralmente dentro dessa caixa, né? E eu vou colocar um outro botão aqui que seria novo cliente. Tá? Então aqui a gente tem os nossos 3 botões de ação. Tá? Eles ficam entendidos como eles estão dentro da caixa, que eles vão ser, ou somente um deles pode ser pressionado. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho da caixa. Mas os botões têm que estar totalmente dentro da caixa. Tá? Opa, eu acabei deletando ele sem querer uma. Aqui, eles têm que estar totalmente dentro da caixa. Eu vou apagar aqui, botar um selecione algum deles, né? E eu vou com o botão direito, formatar controle. Eu vou colocar o vínculo da célula, por exemplo, na célula B1, tá ok? Então, ali fica uma célula, tá? Que vai passar a ser um determinado valor, de acordo com a opção que a gente está clicando. Então, opção 1, 2 ou 3, a gente vai ter, a função colocada, tá bom? Então, como que seria aqui? Novamente, são campos que a gente vai ocultar depois, tá? Mas o que que eu teria que fazer? Quando alguém consulta o cliente, quer dizer que essas fórmulas aqui têm que ser preenchidas como fórmulas, beleza? Então, tudo isso aqui tem que ser colocado, esses caras aqui têm que ser colocados todos como fórmula, porque uma vez que eu mude o campo de busca, eles vão mudar todos. Quando eu coloco editar cliente, esses campos têm que se tornar um texto, não fórmula, porque eu vou ter que poder editar o texto, né? E aí vai ter um botão salvar, que ele vai ter que ir lá e salvar as mudanças que a gente fizer no cliente. E quando eu colocar um novo cliente, ele tem que
desabilitar aqui a busca e limpar todas as fórmulas para que eu possa inserir dados de um novo cliente. E aí eu vou ter um botão de novo salvar cliente, que seria o caso para eu poder fazer o salvamento do cliente, né? Então, como que eu vou fazer isso? Tudo isso vai ser feito por código e nós vamos ter que usar o ChatGPT, o Claude, para gerar o código em VBA que faz isso. Então, nós vamos ter que ir lá para o Claude, por exemplo, explicar essa lógica, carregar essa planilha e pedir para que ele gere um código em VBA fazendo exatamente isso que nós gostaríamos que ele fizesse. Então, eu vou abrir só um bloco de notas para que a gente possa editar o prompt que a gente vai colocar lá, para a gente poder estar entendendo o que a gente quer fazer, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui. A gente vai falar assim, estou carregando o arquivo de Excel com o banco de dados. Estou construindo um formulário de cliente para consulta, modificação e para consulta, edição e inserção de novos clientes. Tá ok. Então, como a gente vai fazer isso? O que preciso? Os campos. Botões de seleção, que são esses caras aqui, eles informam a ação desejada. O controle está na célula B3 da planilha, da aba Cliente Forms. Tá? Então, só para chamar aqui, chamada Cliente Forms. Tá? Então, caso na forma carregada da planilha, as células A10, AD10 e A14 a D14, bem como A18, D18, contém fórmulas. Estas fórmulas devem ser preenchidas caso a consulta caso seja selecionado a consulta ao cliente. Botão de ação. Botão de ação não, ele é botão de opção. Vamos tentar pegar o nome do botão de opção aqui. Ele aqui, botão de opção. Ele é o botão de opção 8. Tá. Tá. Então aqui já tá. Caso o botão de opção 9, editar cliente, esse aqui deve ser o botão de opção. Botão de opção 9. Então, caso o botão de opção, deixa
Deixa eu colocar o texto aqui. Cliente seja ativado. Ok. As células devem ter seu texto substituído, suas fórmulas substituídas pelo seu texto. Caso o outro certamente é o botão de opção 10 seja ativado, novo cliente seja ativado, devem ficar em branco. Esperando ser informação. Ok. Então o que eu vou pedir é faça um código em VBA com estas ações. Ok. Posteriormente, vou inserir botões de ação. Então, aqui a gente tem um prompt, tá? E esse prompt nós vamos carregar no Cloud. Então, e aí é conveniente a gente carregar a planilha para ele ver, né? Então, eu vou salvar a planilha do jeito que ela está. Eu vou salvar a planilha do jeito que ela está, ele vai visualizar. Tá, aí o que acontece? Quando eu estou criando macro, eu vou salvar como pasta de dados habilitados para macro de Excel, porque isso aqui agora vai ter uma macro, tá? Então, a gente vai ter aqui, ela acabou de gerar uma pasta habilitada para macro de Excel. A gente vai carregar aqui, tá? E vai aguardar. Ok, então o Claude respondeu aqui o resultado, né? Ele respondeu o resultado, ele deu o código de VBA, né? E aí ele está dizendo aqui que como que a gente tem que fazer. Então ele criou macros, uma macro para consultar cliente, uma macro para editar cliente, uma macro para novo cliente, né? Então uma subrotina para cada um. E ele mandou a gente ir lá em cada botão e atribuir macros. Então como é que a gente faz isso, né? Então aqui a gente tem o nosso, deixa eu fechar aqui só. A gente tem aqui o nosso sistema. Como que eu faço? Eu digito Alt F11, ele abre essa janela. Essas são as janelas das macros. Eu venho aqui neste botãozinho, vou vir aqui nesse botãozinho e vou inserir módulo. Tá? E aí eu vou colar. Então aqui tem os textos, né? E se a gente observar, ele criou as funções. Tá vendo? Ele criou subrotinas para consultar cliente, subrotina para editar cliente, subrotina para novo cliente. E aí ele vai na subrotina consultar cliente, ele chama uma outra subrotina, né, que é de preencher, é uma função aqui de preencher fórmulas. Aqui, e são todos textos que ele criou, né? Então, observa que ele basicamente está construindo, ele está construindo a subrotina que teoricamente faz aquilo que a gente solicitou que ele fizesse. E aí ele falou para que a gente viesse aqui nesses botõezinhos e fizesse a atribuição de macro. Então, em cada botão desse aqui eu vou atribuir uma macro. Quando eu atribuir uma macro, aqui é a macro consultar cliente. Aqui é a macro editar cliente. Aqui é a macro novo cliente. Né? Então, ele poderia ter gerado de forma diferente, mas observa que aqui ele já está fazendo. Ó. Olha que interessante. Aí quando eu for salvar, eu vou salvar, né, aqui, vou salvar como pasta habilitada para macro de Excel, que é essa daqui. Tá? Se você salvar como pasta normal, ele não faz. Né? Então, ou seja, salvou como pasta habilitada para macro de Excel. Então, ou seja, como que funciona? Aqui, tá vendo? Eu consulto o cliente, ele prepara para que eu consulte o cliente. Então, eu posso mudar o dado e tudo mais. Ele insere a fórmula. Quando eu vou editar cliente, ele tem que ter transformado esses daqui que estavam como fórmulas em texto. E ele fez. Então, vamos lá de novo. Ó.
Vou pegar e consultar cliente. Quando eu coloco consultar cliente, aqui tem uma fórmula, tá vendo? Perdão, aqui tem uma fórmula, tá vendo? Aqui tem uma fórmula. Ele inseriu a fórmula correspondente, tá? Quando eu vou editar cliente, isso daqui tem que deixar de ser fórmula e passar a ser texto. Então ele fez uma função lá para que isso passasse a ser texto, né? Ainda eu poderia, no caso do editar cliente, eu não poderia mudar esse campo aqui. Eu poderia pedir para travar esse campo, né? Mas tudo bem. E novo cliente, ele tem que limpar tudo. E eu tenho que preparar botões de ação para que agora ele possa transferir os dados, né? Ele possa transferir os dados para o, a base de dados. Então, isso daqui tudo feito, né, com o uso aqui das bases de dados. Então, ok, uma proteção importante que tem que existir é o seguinte, né? Quando eu edito o cliente, por exemplo, quando eu consultei cliente, eu posso selecionar aqui um cliente, ele vai mudar. Quando eu edito o cliente, eu tenho que desativar o campo de busca. E eu tenho que travar aqui essa célula que é onde eu vou marcar para onde depois eu tenho que mandar os dados. Então, esses campos aqui têm que ficar todos desativados. E aí eu preciso preparar o código para isso, né? E quando eu clico novo cliente, eu também tenho que desativar o campo de busca, porque daí não faz sentido ele ativar o campo de busca. Então, a gente precisa preparar aqui um bloco de notas para que ele faça isso, né? Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um bloco de notas e vamos comentar aqui para o Cloud, né? Então, sempre comentamos com olá. Preciso proteger o código, tá? Então, ao clicar em editar cliente, deve haver um cliente no campo consulta. No campo consulta. Ou seja, o botão de ação deveria estar marcado consultar cliente. Ok. Então, o botão de ação deveria estar marcado com consultar cliente, né? Tá. Neste caso, o campo de busca na célula B7 mesclada até a D7 deve ficar inativo ao clicar em editar cliente. Ok? Então tá bom. As células de edição devem ser desprotegidas. Ok, beleza. Então, essa é a condição do editar cliente, né? Ao clicar em novo cliente, deve-se desabilitar o campo de busca B7 até D7. As células de edição devem ser desprotegidas. Tá. E vamos colocar aqui que ao consultar cliente, as células de edição devem ser protegidas. Tá, okay. Então, a gente vai ter que depois fazer uma proteção da planilha, mas basicamente essas são as ações que vão evitar erro, né? Então, eu vou copiar isso daqui e vou lá para o Cloud, né? Vou lá para o Cloud e vou passar esses dados para ele. E vou aguardar agora ele fazer. Ok, então ele gerou aqui o código, eu copio o código, né? Colo lá para o meu Excel, seleciono tudo, substituo o código, salvo e vou testar ali como é que tá, né?
Deixa ele salvar aqui. Ok. Então, ele está gerando alguns errinhos. O que, que acontece? Agora entra naquela história de você ter que ficar debugando junto à inteligência artificial. Para poupar o tempo de vocês, né? Então, observa, ele tá com um bugzinho. Então, eu vou ter que ficar indo e voltando, com algumas idas e vindas com a inteligência artificial. Não vou ficar fazendo esse detalhamento aqui, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo, em que você tem que ficar falando, olha, isso aqui está dando erro, tenta pegar o resultado, isso aqui está dando erro, tenta corrigir o resultado. Até que a gente possa alinhar aqui essa questão. São alguns pequenos alinhamentos, mas que vão tomar algum tempo. Eu vou pular essa etapa desses alinhamentos, porque cada um os códigos não vão ser exatamente os mesmos gerados por inteligência artificial, e vocês vão ter que ficar num indo e vindo com a IA, tendo em mente que objetivo exatamente você tem. Então ele vai te gerar vários códigos, você vai ficar copiando e colando e fazendo essas pequenas adaptações, dizendo que erros estão dando, né? Então eu vou poupar esse tempo, eu vou fazer isso daqui por fora, não vou gravar no vídeo. Ok, algumas idas e vindas com a IA, né? Você vai ter que fazer esse fechamento e você tem de fato o que a gente quer aqui. Então, por exemplo, ao consultar cliente, ele me permite eu selecionar um cliente aqui para preenchimento. Ao editar o cliente, ele vai transformar isso aqui tudo em texto. E a ideia é que ele que trave os outros campos da planilha, né? E ao colocar novo cliente, ele vai deixar tudo aqui em branco, né? E aí ele também tem que travar esse campo e vai simplesmente deixar os campos de edição, tá ok? Então, se eu for editar um cliente não ativo, ele também vai falar, olha, você tem que ter selecionado um cliente, consulte um primeiro, tá? Então, basicamente, isso daqui está funcionando. Aí a gente poderia ocultar, né? Eu não vou ocultar aqui, mas eu poderia ocultar isso daqui deixando em branco, para que não seja visto. E a gente fica com o nosso sisteminha funcionando, tá? Então, agora vamos, a próxima etapa é inserir botões de ação para salvar os dados diante de edições. Ok, agora nós teríamos que, por exemplo, salvar as alterações diante de uma edição ou de um novo cliente. Então, a gente teria que vir aqui em inserir, desculpa, desenvolvedor, desenvolvedor, inserir e botar um botão de ação. Então, por exemplo, a gente poderia botar um botão de ação aqui, né? E aí aqui a gente teria que colocar salvar cliente. E aí, esse salvar cliente, por exemplo, salvar dados. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Uma vez que eu mude os dados aqui, eu posso ter outros registros que já guardaram esses dados. Então depende da questão, ou seja, se eu estou editando um dado existente, eu posso correr o risco de perder vínculos com dados anteriores já digitados, né? Então a gente poderia pensar em formas de proteger esse sistema, mas eu vou acreditar que a edição pode acontecer daqui para frente. Eu não vou ter que fazer uma busca nos dados anteriores que já tenham sido salvos, né? Ou eu poderia guardar um registro da mudança desses dados, no caso, por exemplo, de uma edição. E aí eu teria como fazer todo o mapeamento, né? Bom, então basicamente eu cliquei naquele botão e novamente o que a gente vai fazer? A gente vai ir lá para a nossa inteligência artificial, né, para um texto, e nós vamos dizer o que a gente quer fazer. Então, criamos um botão de ação para salvar dados. O que ele deve fazer? Caso esteja em editar clientes e os campos estejam preenchidos, ele deve buscar a linha de deslocamento B4 e salvar os dados no campo, na aba cliente. Tá ok. Vamos nos lembrar que na aba cliente existe um campo de busca, né? Então,
Lembrando que a aba cliente tem um campo de busca, tem uma coluna K chamada campo de busca, que contém a fórmula B' para uma linha correspondente. Ok, então aqui ao salvar, a gente pode, por exemplo, ele poderia ter um campo vazio, né? O que ele não pode ter vazio é basicamente o CNPJ e a razão social, né? Então, os campos CNPJ e razão social estejam preenchidos, tá? Então, na edição, ele teria que fazer isso. Para novo cliente, a mesma lógica de editar cliente. A mesma lógica de editar clientes, acrescentando um último campo, na próxima linha não preenchida, tá? Então, ok, eu vou botar agora esse texto para inteligência artificial. Né? Então, aqui houve idas e vindas na inteligência artificial para que eu ajustasse ali a planilha, para vocês verem. Esse é um processo, vocês sabem bem, é, é, um pouco demorado, ele vai e volta muitas vezes, né? Costuma ir e voltar muitas vezes, por isso a gente não gravou toda a parte aqui, porque tempos e movimentos, cada código vai ser um. Ele não vai te dar, não vão estar lidando com o mesmo código que eu estou obtendo aqui no Cloud, né? Então aqui ele está gerando, eu vou aguardar um pouquinho. Bem, algumas idas e vindas junto a IA e você tem a função funcionando direitinho, né? Então você pode consultar o cliente, você pode editar o cliente. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui xxxx, salvar, né? Ele vai salvar. Aí observa que ele já ficou com o dado salvo, né? Eu poderia editar o cliente novamente, vou tirar esse xxx horrível aqui, tá? E vou salvar. E eu poderia colocar um novo cliente. Esse novo cliente eu vou aqui não posso editar nada, né? E aí eu vou botar um CNPJ aqui qualquer, uma razão social qualquer, só para que vocês vejam como que ele vai salvar os dados. Ele vai ter salvo os dados e ele vai permitir, inclusive, esse novo cliente está existindo, né? Poderia criar um botão para deletar cliente, né? Mas aí tem que ter alguns cuidados com o banco de dados, mas ou marcar registro como cancelado, né? Então, mas aqui eu não criei o botão para isso, tá? Então, basicamente, se eu deletar esse campo, vou editar esse cliente aqui, vou só deletar todos os campos para ver se ele vai conseguir deletar, mas ele pode gerar um erro. Então, seria bom sempre criar. Ele não permite salvar assim, então realmente teria que criar um botão para cancelar cliente, né? Ou deletar cliente ou registro inválido, tá? Então, basicamente nós temos o nosso sistema aqui funcionando depois de umas indas e vindas. Então esse processo é um processo um pouco lento. E agora, né, de novo, tendo inteligência artificial, deu algum trabalhinho gerar, mas a gente vai ver que, por exemplo, se eu peço a mesma máscara de entrada para por HTML, gerando um HTML que eu rode em um navegador como o Chrome ou Edge, eu consigo fazer essa máscara muito facilmente, de novo, com o uso de inteligência artificial. Bom, uma forma da gente fazer isso de forma muito mais simples é a gente usar
um arquivo .html, né? Então isso poupa muito tempo, né? Então aí a gente não usaria o Excel, a gente poderia fazer essa máscara de entrada toda como se fosse em um arquivo HTML. Então, a título de exemplo, e depois isso poderia ser com algum trabalho, ser hospedado em site e tudo mais. Mas a gente pode rodar offline, né, em termos de um aplicativo que você rode localmente na sua máquina. Apenas para mostrar como isso pode ser feito e ele trabalha com isso relativamente fácil, eu vou pressupor que a minha inteligência artificial guardou a memória do que eu pude obter, né, então eu vou pedir para que a inteligência artificial faça um resumo do que ela está gerando, né? Então, deixa eu abrir aqui o Claude. Aqui. Então, pode fazer um resumo das funções desenvolvidas até aqui. Aí você pode dizer, minha intenção é desenvolver uma mesma máscara para um arquivo .html que se vincule ao banco de dados. Ou seja, vou substituir quero substituir formulário de entrada de dados do Excel. Mas por hora quero uma função, quero um registro, funcionalidades desenvolvidas da planilha cliente e fazendo referência e as colunas associadas. Ok, então vou pedir para que ele faça um resumo das funções desenvolvidas até aqui, né? Funcionalidades, na verdade, que ele fez. Porque agora eu vou pedir para ele uma máscara de entrada baseada em HTML, né? Então eu teria que fazer essa construção de idas e vindas com ele, se eu fosse começar do zero com HTML, também indo lá para um HTML e dizendo o que eu quero, e pegando e voltando, enfim, né? Vamos ver aqui como que ele vai me gerar esse código. Okay. Eu vou parar um pouquinho enquanto ele pensa e daqui a pouco eu já volto. Ok, ele gerou aqui, né? Então, ele gerou o HTML. Eu vou copiar e vou salvar como HTML. Ó, ele está fazendo basicamente toda a funcionalidade, né? Na verdade, ele não gerou HTML, desculpa, ele gerou a descrição, né? Então, ok. Eu vou pedir para que ele um prompt de adaptação destas funcionalidades para a construção de uma máscara em HTML, vinculando a planilha em questão. Eu vou pegar o nome da planilha, que até então acho que talvez eu não tinha dado, né? O nome do arquivo, desculpa. O nome do arquivo é banco de dados. Ok, então vou pedir para que ele primeiro gere um prompt, né? Então ele vai gerar um prompt para esta funcionalidade. Observe que eu não estou fazendo uma verificação muito detalhada, eu vou fazer a verificação depois nos resultados, né? Então eu teria que parar isso daqui com detalhe, ler com mais calma, mas ele geralmente acerta bem essa parte. Então a gente acaba fazendo mais na verificação dos resultados, testando vários resultados para garantir que o que ele está fazendo está funcionando, né? Ok, então ele gerou um prompt. Tá, ele gerou o prompt. Agora que ele gerou o prompt, ele gerou a descrição, né? Então,
agora gere um HTML a partir do prompt. Então, o uso do HTML acaba sendo bem mais fácil, na verdade, do que o VBA. O VBA, você vê ali que é muitas indas e vindas, mas o VBA interessante é que ele fica internamente direto no Excel, né? Mas o HTML ele tem também a sua funcionalidade, porque você pode pensar até em escalar isso depois para um uso online, né? Então, eu estou usando o HTML título de exemplo, poderia ter outros aplicativos, mas só para dizer que você consegue criar essas máscaras com relativa facilidade, né? Poderia ter outros programas também adequados, mas isso aqui o HTML eu estou usando por quê? Porque é um arquivo de texto no final das contas. Então você não precisa nem ter o Excel, entendeu? Você poderia fazer todo esse salvamento, essa construção de banco de dados, bypassando o próprio Excel. Embora eu estou guardando no Excel, eu poderia até guardar tudo só em arquivos de texto, simples. Então é muito funcional esse conhecimento, né? Ele bypassaria até um uso, a título de exemplo, do Excel, para você ver como isso é sofisticado, né? Então, bom, então, ou seja, a máscara de entrada que ele vai gerar é uma máscara de entrada de um arquivo HTML que no final é só um texto, né? Um conjunto de texto. Claro que você precisa ter um navegador aí para poder abrir, mas a construção fica muito simples, né? Enquanto ele está pensando aqui, eu vou parar um pouquinho para economia de tempo. Ok, então, ou seja, ele gerou aqui, né? Eu pedi para que ele gerasse uma máscara apenas usando o HTML, né? O HTML ele falou que ele só vai rodar no Chrome ou no Microsoft Edge, mas não tem problema. A gente pode usar esses. E aí ele me gerou, né? Ele falou que ele teria um problema aqui se eu quisesse rodar no arquivo com as macros de Excel e com os campos lá, ele poderia causar um problema ao salvar os arquivos. Mas aí ele falou assim, né, eu falei que eu gostaria de gerar apenas o banco de dados e uma máscara de entrada. Então ele me gerou esses dados aqui e me gerou até uma leitura de como rodar, né, o cliente. Mas vai ser tão intuitivo que vai se tornar praticamente automática o seu uso. Quer ver? Então vou aqui em banco de dados, vou colocar. Tá bom? Então ele gerou aqui, deixa eu só colocar a leitura do README, que é a máscara de dados de entrada. Então ele coloca os dois arquivos na mesma pasta, abra o index no Chrome ou Edge, selecione o arquivo, conceda permissão. Aí você pode editar normalmente, né? Então, ou seja, ele tem até uma instrução de uso, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o HTML e observa. Isso aqui é um HTML. Seleciona o arquivo. Ele gerou toda essa máscara, né? Então imagina, antigamente a gente tinha que programar tudo isso. Então aqui ele vai gerar o banco de dados puro, vou salvar alterações. E aí ele botou as opções aqui de consultar cliente, né? Aí eu posso selecionar um cliente, editar cliente, eu posso editar esse cliente. Então, por exemplo, se eu botar um determinado complemento, apartamento 120, por exemplo, sala 120, e salvar dados, ele vai salvar, né? E eu posso criar um novo cliente. Então observa que ele me gerou uma máscara de entrada. E isso está modificando no arquivo, né? Então apenas a título de exemplo, vou criar um novo cliente. Ok. Então e vou salvar dados. Quando eu olhar o arquivo de Excel gerado, né? Aí eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. Quando eu olhar o arquivo de Excel gerado, ele vai ter salvo isso no cliente. Olha que interessante, né? Então, aqui cliente, tá vendo? Esse cliente que eu acabei de criar lá, ele salvou. Então, ele gerou uma máscara de entrada que é um arquivo de HTML. Então, observa a facilidade com que você pode construir essas máscaras de entrada e
trabalhar em cima desses bancos de dados, tá ok? Então, talvez essa seja a forma mais fácil até de usar do que o próprio Excel, né? Por hora, vocês já veem que o assunto se estende, né? Então, a absorção desses conteúdos para vocês trabalharem, tentarem inserir com o uso de inteligência artificial, já toma bastante tempo. Eu sugiro vocês tentarem repetir o processo que a gente está fazendo aqui, criando as máscaras, usando a inteligência artificial, e para chegar nesse ponto. Então, eu não vou destacar nesse conteúdo a geração de relatórios. Na próxima, a gente discute a geração de relatórios. Obrigado.